Olá, eu sou Mariana Massude, estou diretora de Planejamento Ambiental na Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb, e na aula de hoje vou explanar para vocês sobre o zoneamento ecológico e econômico do município de Campo Grande, o ZECG. Antes de discorrer sobre o tema da aula, precisamos entender como se originou o zoneamento ecológico e econômico em nosso país. Primeiramente, citamos a publicação da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que versa sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Essa tem por objetivo a preservação, melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Ainda dispõe em seu artigo 9º que o zoneamento ambiental é um de seus mais importantes instrumentos. Em regulamentação ao artigo 9º, foi publicado o Decreto número 4.297, de 10 de julho de 2002, estabelecendo os critérios para o zoneamento ecológico e econômico do Brasil e dando outras providências. Essa legislação define o ZE como um instrumento de organização do território, a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelecendo medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos, do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Ainda, a regulamentação visa organizar de forma vinculada às decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Diante das normativas dispostas pela legislação federal e considerando as características observadas no estado de Mato Grosso do Sul, foi observada a necessidade de materializar estudos que indicassem formas adequadas de utilização de suas riquezas, naturais e humanas. Deste modo, a equipe técnica do Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou os trabalhos de elaboração deste instrumento em março de 2007. Após o desenvolvimento desses estudos, por meio da Lei nº 3.839, em 28 de dezembro de 2009, foi instituído o Programa de Gestão Territorial do Estado de Mato Grosso do Sul, o PGTMS, aprovando a primeira aproximação do zoneamento ecológico e econômico do Estado de Mato Grosso do Sul e dando outras providências. Conforme citado pelo estudo, a primeira aproximação do ZE teve por objetivo, por meio do cruzamento de fatores econômico, social e ecológico, estudar as divisões territoriais com o fim de identificar zonas com naturezas específicas, possibilitando propor diretrizes e recomendações para o seu uso. A identificação dos fatores ecológicos e da intensidade da ocupação do solo convergiu em um processo de zoneamento visando a organização do território, indicando as formas do seu uso, com medidas de preservação e diretrizes para a exploração econômica das zonas definidas e, como efeito, possibilitando a realização de maior eficiência produtiva em obediência a princípios e parâmetros de utilização sustentável dos recursos naturais. Em complementação, no ano de 2015, o Estado publicou a segunda aproximação do ZE, constituindo esse de um instrumento de referência ao planejamento territorial e de gestão ao desenvolvimento, apresentando a Carta de Gestão, estabelecendo as áreas produtivas, as áreas críticas e as áreas institucionais, bem como um redimensionamento dos arcos de expansão, os polos geográficos de ligação, os eixos integrados para o desenvolvimento regional e uma proposta de corredores de biodiversidade, além de uma carta síntese de gestão. No que se refere às ações desenvolvidas no município de Campo Grande, podemos citar o disposto no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande, o PDD-UA, instituído por meio da Lei Complementar nº 341, de 4 de dezembro de 2018 e suas alterações, que dispõe em seu artigo 133 que a gestão ambiental municipal reger-se-á no mínimo por 21 instrumentos, e dentre eles o zoneamento ecológico econômico.
bem como determina que os referidos instrumentos de gestão ambiental deverão ser regulamentados por ato do Poder Executivo em até 4 anos contados da vigência desta lei. Ainda apresenta o ZE como parte integrante e uma das diretrizes da Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Diante disso, foram desenvolvidos estudos referentes ao zoneamento ecológico e econômico do município de Campo Grande, o ZECG, primeira aproximação, que foi elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar, composta por servidores públicos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em conjunto com a equipe técnica da empresa Groen Engenharia e Meio Ambiente Limitada. Conforme disposto no estudo, a elaboração do ZE Campo Grande, em sua primeira fase, consistiu na aplicação de um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, atuando na organização do território, buscando organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados, assegurando a plena manutenção do capital e serviços ambientais dos ecossistemas, a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais. O estudo do ZE foi publicado por meio da Portaria Planurb número 1 de 2018, em 16 de outubro de 2018, e encontra-se disponibilizado no sítio eletrônico da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb, por meio do link apresentado na tela. A instituição do zoneamento ecológico e econômico do município de Campo Grande e a aprovação da primeira aproximação foi publicada por meio da Lei 6.407, de 14 de janeiro de 2020, estabelecendo os objetivos, diretrizes e as estratégias para a implementação do ZECG. Na sequência, discorrerei sobre a referida legislação. O ZECG tem por objetivo fundamentar complementarmente as decisões dos agentes públicos e privados quanto à implantação de planos, programas, projetos, empreendimentos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando o equilíbrio das condições socioeconômicas e ambientais. Como objetivos específicos do ZECG, nós temos: estabelecer zonas ecológicas e econômicas para o território municipal, contribuir para a definição de estratégias para o desenvolvimento econômico sustentável, cumprir as diretrizes estabelecidas pelas políticas federais, estaduais e municipais, visando o desenvolvimento sustentável, auxiliar a definição de planos, programas e projetos prioritários para o uso e gestão do território do município e colaborar para a definição das áreas para a instalação de empreendimentos e atividades econômicas, industriais e comerciais. Dentre as diretrizes para a implementação do ZECG, estabelecidas pelo artigo 5º da referida lei, apontamos: 1. A promoção da sustentabilidade econômica e ambiental, a gestão participativa, a valorização do conhecimento técnico-científico, o reconhecimento e valoração do capital natural humano, físico e financeiro, a preservação, recuperação e conservação das paisagens frente às mudanças climáticas, o fortalecimento do turismo e a instituição de corredores de biodiversidade. Na imagem, é possível observar todas as diretrizes estabelecidas pela legislação de instituição do ZECG. Ainda, a legislação pontua que para a implementação do ZECG deverão ser utilizados estudos, normas, planos, programas e projetos destinados a orientar as iniciativas do Poder Executivo. No que se refere às estratégias para sua implementação, dentre todas as definidas pelo artigo 6º, citamos: compatibilizar o crescimento socioeconômico com a proteção dos recursos naturais, efetivar a participação democrática, adotar uma abordagem multidisciplinar, definir parâmetros e ou critérios para a cobrança do uso de bens ambientais, conforme disponível no Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais, o PSA, que já está instituído em nosso município por meio da Lei nº 5.025, de 22 de dezembro de 2011. Estimular o desenvolvimento local sustentável e estabelecer conectividade entre as unidades de conservação, os fragmentos florestais e as zonas especiais de interesse ambiental, as EIAs, conforme estabelecido pelo PDD-UA. De acordo com o estabelecido pela legislação, para fins do ZECG, a área do município de Campo Grande ficou dividida em 5 zonas, denominadas de 1. Zona Ecológica Econômica do Cerola, 2. Zona Ecológica Econômica do Guariroba Lajeado, 3. Zona Ecológica Econômica do Ayanduí, 4. Zona Ecológica Econômica do Ribeirão Lontra
E 5, a Zona Ecológica Econômica Sede Urbana. Na sequência, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas zonas. A Zona Ecológica Econômica do Cerola está localizada ao norte do município. É composta em sua totalidade pela Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Cerola, a APA do Cerola, e possui integração com a ZEE Sede Urbana. Nesta é observada a predominância de pequenas propriedades. Possui as seguintes diretrizes: garantir o cumprimento dos objetivos da unidade de conservação, apoiar a elaboração e implementação do plano de manejo da UC, assegurar a integridade da área e a exploração do potencial cênico, integrar a gestão do território com as alternativas econômicas e a qualidade de vida da comunidade local, implementar a gestão participativa visando a proteção dos recursos naturais e do seu entorno, articular-se com o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento integrado das bacias do Rio Miranda e APA, o CIDEMA, e, por fim, estimular programas de recuperação de áreas degradadas. A Zona Ecológica do Guariroba Lajeado está localizada ao nordeste do município de Campo Grande, sendo composta, além de outras áreas, pelas áreas de proteção ambiental dos mananciais do Córrego Lajeado, a APA do Lajeado, e do Córrego Guariroba, que é a APA do Guariroba, sendo esses os principais mananciais de abastecimento de água do município. São diretrizes específicas dessa zona: articular e integrar os arranjos produtivos locais, estimular programas de recuperação de áreas degradadas, fortalecer a agricultura familiar, ampliar a área de abrangência do programa Manancial Vivo e, por fim, adequar os instrumentos de gestão da UC Guariroba e Lajeado ao ZECG. Zona Ecológica Econômica do Ayanduí. Esta zona está localizada na área central do município. Possui áreas com expressiva vegetação nativa e conectividade entre fragmentos, com predominância de grandes propriedades e com uma menor disponibilidade de via de acesso e solos com baixa fertilidade. Possui como diretrizes específicas instituir uma unidade de conservação na margem esquerda do rio Ayanduí, apoiar a elaboração e a implementação do plano de manejo da referida UC, estimular a implantação de arranjos produtivos locais e um distrito industrial, estimular a produção de hortifruti granjeiros, estimular a constituição do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento integrado da bacia do Rio Pardo, o CODEPARDO, e, por fim, estimular programas de recuperação de áreas degradadas. A ZE Ribeirão Lonta está situada a sudeste do município de Campo Grande. Apresenta área com expressiva vegetação nativa e conectividade entre fragmentos também, com predominância de grandes propriedades, menor disponibilidade de vias de acesso e solo de baixa fertilidade. Possui como diretrizes específicas instituir articulados e integrados os arranjos produtivos locais, propor a realização de estudos de viabilidade de modais de transportes, instituir circuitos turísticos nas rotas das bandeiras e das moções, integrar-se à unidade de conservação a ser instituída na ZE Ayanduí, apoiando a elaboração e implementação do seu plano de manejo e, por fim, estimular programas de recuperação de áreas degradadas também. Por último, a Zona Ecológica Econômica Sede Urbana. A ZE Sede Urbana compreende o perímetro urbano e a zona de expansão urbana do município, sendo que as diretrizes específicas para a ZE URB são aquelas definidas pelo PDD-UA e pelos estudos desenvolvidos pelo ZECG. O ZECG é composto por 4 áreas de gestão, que apresentam as seguintes características. Áreas consolidadas. São as áreas já consolidadas em termos de uso do solo, utilizadas para atividades produtivas, inclusive com capacidade ambiental e tecnológica para ampliação. As áreas de expansão são áreas com nível de vulnerabilidade suportável, o que permite vislumbrar a expansão de atividades para o desenvolvimento econômico, de forma estratégica e programada, com manejos territoriais adequados. Áreas de recuperação são áreas que, devido à sua vulnerabilidade natural, associada à grande potencialidade socioeconômica e ou ao uso indiscriminado do seu solo, requer ações de recuperação ambiental. E as áreas de conservação, que são aquelas que, devido à sua alta vulnerabilidade, requerem maior atenção, tanto para o uso e o manejo especial de seus recursos naturais, quanto para a implantação das atividades econômicas, que priorizem a condição de uso e conservação da água, do solo e da biodiversidade. O Mapa de Gestão Territorial do Município, anexo 1 da referida lei,
estabelece para cada zona as diretrizes específicas que indicam a relação entre as potencialidades socioeconômicas e a relevância ambiental. Continuamos. A legislação também traz as condições de uso das zonas, que são estabelecidas por meio de 4 parâmetros, sendo esses: recomendadas, referem-se aos usos de solo de interesse socioeconômico cujos impactos sejam compatíveis com a vulnerabilidade natural do meio ambiente, necessitando somente das mitigações apontadas pelo licenciamento ambiental na forma da lei. Recomendadas sobre manejo, referem-se a usos do solo de interesse socioeconômico e cuja implantação, seja ela pelas condições de vulnerabilidade natural do meio ambiente, ou seja, pelo potencial impacto ambiental existente, necessitam de meios adicionais de mitigação, adequação ou compensação socioambiental. Recomendada sobre manejo especial, referem-se a usos do solo de interesse socioeconômico e cuja implantação, seja pelas condições de vulnerabilidade natural do meio ambiente, seja pelo potencial impacto ambiental existente, necessitam de meios adicionais de mitigação, adequação ou compensação socioambiental em nível especial. Recomendada sobre manejo específico, referem-se a usos do solo de interesse socioeconômico e cuja implantação, seja pelas condições de vulnerabilidade natural do meio ambiente, seja pelo potencial impacto ambiental existente, necessitam de meios adicionais de mitigação, adequação ou compensação socioambiental em nível específico. Esses parâmetros são obtidos por meio da correlação entre a condição de uso e as áreas de gestão. Importante citar que as condições de uso e as áreas de gestão descritas anteriormente foram determinadas por meio da correlação entre potencial poluidor e o porte dos empreendimentos e ou atividades. O potencial poluidor e o porte dos empreendimentos são estabelecidos por meio da Lei nº 3.612, de 30 de abril de 1999, que institui o Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental, o SILAM, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. Essas informações estão contidas no anexo 3 da legislação do ZSG. Ainda, o artigo 22 da referida legislação estabelece a necessidade de instituição, pelo Poder Executivo Municipal, do Comitê Supervisor do Zoneamento Ecológico e Econômico do município de Campo Grande, que será responsável pelo monitoramento, avaliação e implementação do ZSG, com o objetivo de promover a implementação integrada das ações nas zonas definidas no mapa de gestão territorial e que apoiará o planejamento e a definição de iniciativas do poder público, do setor privado e da sociedade civil em geral. Integrarão o referido comitê representantes da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, SEMADUR, da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, a SIDAGRO, e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a CISEP. A supracitada legislação determina ainda que as alterações do ZSG ficam condicionadas a atualizações decorrentes de aprimoramento técnico-científico, de detalhamento na escala de execução e do aprimoramento das medidas de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, desde que atendidos os seguintes requisitos: 1. Consultas públicas por meio de audiências públicas e 2. Apresentação, também em reunião pública, para conhecimento ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CMMA, ao Conselho Municipal da Cidade, o CMDU, e ou ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CMDRS, conforme caracterização da área, se urbana ou rural. Por fim, o instrumento que institui o ZSG apresenta que o Executivo Municipal deverá, em até 5 anos, contados da vigência da lei, realizar a segunda aproximação do ZSG, com a finalidade de promover sua revisão, sendo que essa deverá contemplar, no mínimo, matérias referentes aos aspectos econômicos e sociais indispensáveis à consolidação do desenvolvimento sustentável no âmbito do município de Campo Grande. E assim, encerramos mais uma aula da capacitação à distância sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande, o PDD-UA. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as aulas. Até mais!